ótimo. Bom dia, CIPEC. Eu sei que todos estão preocupados com o almoço, eu também estou. Não por alguma razão, não é, de fisiologia, mas agradeço o imenso prazer estar novamente no palco do CIPAC Brasil. Da última vez que eu estive aqui, quer dizer, em São Paulo, eu vinha do Sínodo da Amazônia para cobrir o evento, saí de Roma, vim a São Paulo, palestrei e voltei para cobrir o evento. E dessa vez eu achei que eu teria que fazer o evento talvez de forma remota, talvez de alguma cela da Polícia Federal, não é? Ou submeter aqui o meu humilde, né, discurso aqui à aprovação do Supremo Tribunal da Verdade. Mas enquanto nós ainda gozamos de liberdade, eu posso dizer bom dia. Eu posso dizer bom dia a todos e não a todes, nem a todes ou a todex. Afinal, teve um certo magistrado em tom aveludado que disse que a liberdade de expressão não protege posições anticientíficas. E todex, para mim, não tem a ver com ciência. Aliás, não é para mim, não tem a ver com ciência. Nunca, por tantas vezes, de variadas maneiras, até a completa exaustão mental de cada um de nós, todos os dias, a gente ouviu a palavra ciência. Ciência. Eu acho que ela só não é mais falada pela mídia do que a palavra Bolsonaro. Palavra mais dita, né? Mas é ciência, ciência, ciência. Que gritava diariamente um médico, agora ex-ministro. E hoje em dia, nem o mais capaz dos cientistas é capaz de descobrir aonde ele está. Parece uma solução volátil, evaporou. Ciência. Falando sério. Em nome da ciência, milhares de pesquisadores, médicos, foram levados ao papel sacerdotal para desvendar os mistérios da praga chinesa, que colocou o mundo inteiro de joelhos, exceto a China. Os dados do impacto da pandemia na China comunista são absolutamente verdadeiros, irrefutáveis, duplo, cego, randomizados e twist carpado. E ai de você, negacionista, se considerar que apenas 4.636 pessoas morreram em Wuhan, uma população de 30 milhões de pessoas em 1 ano e meio. Ai de você, porque a ditadura de veludo vai pegar você. Em nome da ciência e longe de qualquer interesse político, uma comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado, a mando de uma Corte Federal foi instalada. Uma Corte Federal que vem preservando integralmente a nossa Constituição, segundo a ciência. Segundo a ciência. Uma CPI comandada por senadores honestíssimos, segundo os melhores estudos e de acordo com até gabaritadas cientistas, que são até cantoras. Uma CPI que, em nome da ciência, quebrou o sigilo telemático e bancário talvez de metade desse auditório. Humilhou cientistas mulheres, recusou-se a ouvir outros, interpretou fatos desvariadamente, criou versões, realidades inteiras para acusar o presidente Bolsonaro de corrupção? Não, charlatanismo. Em nome da ciência eleitoral, da ciência do bom funcionamento para a democracia, jornalistas como eu, comunicadores como tantos que estiveram aqui, foram desmonetizados. E também em nome da ciência, o Tribunal Superior Eleitoral desmentiu a si próprio, acusou o presidente de usar o TSE contra o TSE, inserindo-o no inquérito científico de fake news a pedido do TSE. Ciência. Em nome da ciência, trabalhadores foram impedidos de ganhar salário, cidadãos foram impedidos de ir e vir, outros foram presos. E em nome da ciência, outros também apanharam nas ruas
porque estavam nas ruas. Tudo em nome da ciência. Em nome da ciência genética, vocês sabem, a nação alemã e as vizinhas submeteram o povo ao horror do Holocausto. Em nome da ciência demográfica, milhares de nações pobres, durante os anos 60, 70 e até 80, foram estimuladas por fundações internacionais a tornarem-se estéreis. E anualmente, milhões de bebezinhos são mortos nos ventres das suas mães em nome da ciência. Em nome do cientificíssimo comunismo, no século XX nos entregou pelo menos 100 milhões de mortos. Em nome do iluminismo, talvez aveludado também, os revolucionários franceses prometeram o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. E o que eles fizeram? Foram tão iguais que mataram seus irmãos em nome da liberdade. Mataram, na revolta de Vendéia, 150 mil católicos monarquistas que se opuseram ao regime da Revolução Francesa em 1793. Tudo em nome da ciência. Tem se feito absurdos. Por mais maravilhosa que seja, por mais precisa, encantadora, fantástica, que nos permite coisas como estas aqui, luzes, internet. A ciência, quando passa dos seus limites, ela vira instrumento das paixões e dos desejos humanos mais sórdidos e perigosos. É o médico e o monstro. O matemático inglês, filósofo Bertrand Russell, cunhou a célebre frase que talvez sintetize tudo o que a gente está passando aqui. Bertrand Russell dizia: "What science cannot tell us, mankind cannot know." O que a ciência não pode afirmar, a humanidade não pode conhecer. O problema é que Bertrand Russell, apesar de ser um homem inteligente, também tinha o seu lado burro. E ele não percebe que a própria afirmação que ele faz não pode ser cientificamente comprovada. Portanto, se ela é verdadeira, ela é falsa. Tá muito tarde para a lógica? Não. Veja, a ciência não pode dizer que só a ciência é capaz de nos dar o conhecimento. Aliás, uma das minhas missões aqui vai ser ensinar cada um de vocês que o negacionismo é fundamental. Eu sou um negacionista. Eu vou provar para vocês logo mais. O mesmo erro grave cometido pelo brilhante Stephen Hawking, que Deus o tenha, em seu último livro, The Grand Design, com Leonard Mlodinow, ele afirma: olha só o absurdo, os filósofos não acompanharam as últimas descobertas da ciência, da física, e agora os cientistas são os portadores da tocha da descoberta do conhecimento. Hawking diz isso no seu livro e passa 2/3 do livro falando de metafísica, que é uma disciplina própria da filosofia. Por mais que possa parecer estranho aos barrosos, aos calheiros, aos azizes, aos saltitantes, é próprio da ciência ter limites. Homens como Albert Einstein sabiam disso. Não se sentiam negacionistas e muito menos Albert Einstein se sentia parte de um gabinete do ódio da família Bolsonaro bancado pela SECOM. O Einstein disse: você está certo em falar dos fundamentos morais da ciência, mas você não pode virar de lado e dizer dos fundamentos científicos da moral. Em função da minha condição física, um exemplo gastronômico é inevitável. Atenção, pegue um simples bolo de laranja, feito pela minha sogra Márcia. Está me assistindo nesse exato momento, deve estar morrendo de vergonha. Cientistas de diversas áreas seriam capazes de pegar aquele bolo de laranja e analisá-lo nos seus aspectos nutricionais, físicos, moleculares, gastronômicos, termodinâmicos, biológicos. Mas essa junta de notáveis cientistas, analisando um simples bolo de uma sogra, seria capaz de responder a questão mais fundamental: por que aquele bolo foi feito? Ninguém poderia dizê-lo. Ninguém. Senão o sorriso
no rosto dela. Ninguém. Se ela não falar, nós não saberemos. Porque o bolo existe, dependeu apenas da revelação pessoal dela. Eu sei que todas as sogras são maravilhosas, mas agora é apenas um exemplo, né? Outro, né? A minha sogra, que me desculpe, apenas imaginem que eu resolvesse dar um chazinho com estricnina, resolvesse apagá-la. O que a ciência poderia dizer a respeito disso? A ciência poderia dizer no máximo a quantidade de veneno relativa ao peso dela que eu precisaria para matá-la e talvez o tempo que levaria para encomendá-la. Mas a ciência poderia dizer se eu deveria colocar a estricnina no chá ou não? Não poderia? Ou seja, a ciência tem o poder de permitir, por exemplo, o enriquecimento de urânio. Mas ela não pode dizer a nós se eu devo fazer uma usina nuclear para abastecer de energia uma grande cidade ou se eu devo fazer uma bomba nuclear e explodir a mesma cidade. A ciência não tem esse poder. Aqui a ciência deve se calar. Ela não tem força nesse terreno. Isso foi explicado pelo único prêmio Nobel brasileiro. Vocês sabiam que o Brasil tem um prêmio Nobel? Não sabiam? Pois então, aqui também é cultura. É o Sir Peter Medawar. Ele nasceu em Petrópolis em 1915. E óbvio, né, que para ganhar o prêmio Nobel, com 6 meses a família voltou para a Inglaterra. Ele foi educado lá. Ou seja, não foi educado aqui, mas é petropolitano. E ele escreveu um livro brilhante, chamado Os Limites da Ciência. Todos estes arautos da ciência deveriam ler esse livro, inclusive vocês. É um livro maravilhoso. E olha o que ele explica. Não há meio mais rápido para um cientista de trazer descrédito para si sobre a sua profissão do que declarar que a ciência sabe agora, ou saberá no futuro, respostas sobre todas as questões que valem a pena ser feitas, ou que perguntas às quais não admitem uma resposta científica são não perguntas ou pseudo-perguntas que somente gente simples como vocês e eu professa ser capaz de responder. Continua. A existência de um limite para a ciência é, entretanto, claríssima por sua incapacidade de responder a perguntas simples de uma criança. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Não é a ciência, diz Medawar, que devemos buscar as respostas para essas questões fundamentais, mas a metafísica, a literatura imaginativa e a religião. Nós, conservadores, temos de voltar os olhos para estas 3 coisas: filosofia, literatura e fé. É aqui que a vida ganha sentido, amplitude. O pai do conservadorismo, Edmund Burke, sabia disso. E nós, brasileiros, recebemos de Deus um presente, um mestre das ideias, queridos por todos nós, que hoje, aliás, acabo de falar com a esposa dele, se recupera muito bem no hospital no Brasil, o professor Olavo de Carvalho. Acabei de falar com a Roxane, aqui atrás da coxinha, liguei para ela e ela disse que ele está progredindo muito bem a cada dia e ele manda um abraço para todos vocês. Não é apenas em questões fundamentais da vida e que a ciência possui limites. Na própria dinâmica e na condução da vida em sociedade, a ciência não deve ser o principal e único critério. Prestem atenção. O passaporte sanitário, que o Donald Trump Jr. falou aqui, eu chamo de apartheid sanitário, deve ou não ser implantado? Isso é uma discussão científica? Não, não é apenas científica, é sobre liberdade individual. A obrigatoriedade de vacinação não é apenas ciência, aliás, é muito mais, é responsabilidade moral individual e os limites do Estado sobre as famílias e indivíduos. Quão muito mais quando se fala de vacinas experimentais. Atenção. Sim, nós não podemos levar isso em conta. A ciência não tem voz aqui. Veja só, a ciência, gente, não é uma coisa, um ente, um ser humano que fala, que pontifica como se fosse um Deus. E talvez seja esse o maior erro nosso,
Muitas vezes a gente fala, a ciência falou. Não. John Lennox, que é um grande cientista irlandês, dizia, as afirmações dos cientistas nunca ou muito poucas vezes são afirmações da ciência. A gente viu nessa pandemia médicos, pesquisadores dizendo que tal tratamento funciona, tal tratamento não funciona. Como é que a verdade tem sido estabelecida durante essa pandemia? Pelo confronto, pela experimentação, pela testagem de hipóteses concorrentes ou complementares, buscando afastar as paixões e interesses pessoais? Não. A verdade na pandemia, meus caros, tem sido definida, em última análise, pela mídia e pelos homens do establishment, que vivem no sistema, do sistema e para o sistema. Por que vocês acham que aqueles 7 senadores vagabundos da CPI decidiram ouvir uma cientista cantora e fugiram da raia quando o Dr. Ricardo Zimmermann e o Francisco Alves apareceram em busca da verdade, não em busca da narrativa útil? Quantas descobertas, avanços científicos foram realizados por esses cientistas e pesquisadores? Quantas que entraram na lata do lixo por não contarem com o apoio do establishment? A cloroquina, a ivermectina, tantos tratamentos não têm patente e contam com o apoio do presidente. Portanto, não é muito bom. Porém, vacinas contam com o apoio da indústria farmacêutica, que não tem interesse financeiro nenhum. E os lockdowns contribuem para desgastar politicamente o inimigo. É científico. Médicos no fronte de batalha, que não são pesquisadores diplomados em 35 universidades, porque não tem tempo, possuem o que nenhum cientista de laboratório possui, a prática médica direta com os pacientes. Estes são os heróis. Ali, no leito, sem estudo duplo, cego, twist, carpado e randomizado, eles vivem experiências únicas que nenhum pesquisador de gabinete palpiteiro sabe dizer. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, Dr. Antônio Kister, um dinossauro da cirurgia geriátrica aqui no Brasil, certa vez estava com os residentes num hospital em Curitiba, analisando com seus alunos um paciente recém-operado. Olha que história. E aí ele perguntou o seguinte: alunos, por que foi usado aqui neste corte, para fechar, o fio da cor azul e não o fio da cor branca? Silêncio. Ninguém se lembrava daquilo nos livros, ninguém se lembrava daquilo dos cursinhos, o pânico. Até que um residente cheio de si levantou a mão. Doutor, foi usado o fio azul e não branco, porque segundo a cromoterapia, o azul reflete unicamente o padrão ideal de frequência luminosa ideal para cicatrização, enquanto o branco reflete todas as frequências ao mesmo tempo. E meu pai disse, não, idiota, porque era o único fio disponível. É isto. A outra situação, em que ele estava com os residentes, passando pelo hospital, passavam várias e várias portas. Meu pai para, respira fundo, pergunta aos alunos, escuta aqui, vocês passaram uma visita matinal aqui? Os residentes têm que fazer isso, antes do doutor chegar. Claro, doutor. Então por que tem um paciente dentro do quarto com a cicatriz já infeccionando? Não, mas doutor, nós checamos tudo, fizemos os curativos. Vem aqui, ó, seus 06. Conduziu para o quarto, abriu a porta, pediu licença ao paciente, olhou no prontuário, respirou fundo, dessa vez pediu licença para levantar a coberta do paciente, levantou e olhou a cicatrização. Ao levantar as cobertas, todos puderam ver que ela estava infeccionada, precisava ser limpa e drenada porque já estava com um mau cheiro. Que estudo duplo, cego, twist, carpado, randomizado seria capaz de unificar, sintetizar, ao mesmo tempo, conhecimentos cirúrgicos, fisiológicos, bacteriológicos, enfermagens e de aromas pútridos? Por o meu pai ter uma atitude como essa, ele é menos científico, negacionista, off-label?
Não. A pressão da mídia velha, vagabunda, e grande parte da indústria farmacêutica tem desestimulado atitudes como essa de médicos. E esse conhecimento valioso que eles produzem. Ou seja, que ciência que poderia explicar a capacidade de nossas mães, todo mundo sabe isso, de identificar bons amigos. Meu filho, esse cara não presta. Elas sempre acertam. Ou, por exemplo, a capacidade de uma mãe de identificar o choro do filho e a demanda que ele tem. A ciência é instrumento, prestem atenção, um meio, uma ferramenta apenas. A ciência não é apenas aquela experimental de testagem, homens de branco. Isso é perversão. História, antropologia, filosofia, arte, sociologia, alfaiataria, semiótica, engenharia e, antes de todas, a teologia. Cada uma destas é uma ciência por excelência. Ciência porque é um esforço sistematizado de ordenar, produzir, confrontar e acumular conhecimento. É serva. A ciência é serva. A ciência não pode ser também uma espécie de oráculo de Delfos, não é? Que deve decidir se entramos em guerra, se cremos em Deus ou se comemos ovos com bacon pela manhã. A ciência muda mais de opinião sobre o ovo do que sobre a eficácia das vacinas. Ela não tem a palavra final. Ela não é escrava, nem Deus. Ciência deve ser serva. Uma serva que teve, curiosidade, as suas raízes remotas na Idade Média, no catolicismo medieval. Foi o que constataram verdadeiros, estes sim, especialistas, como Joseph Needham ou Alfred North Whitehead, grandes pesquisadores, que diziam que a ciência, como nós a conhecemos hoje, provém da insistência medieval. Olhem isso. A insistência medieval, tanto na energia pessoal de Javé, o Senhor, como na racionalidade de uma filosofia, que a pesquisa sobre a natureza, sobre o mundo, poderia resultar na justificativa da fé, na racionalidade humana. Por que o Oriente, a África, as Américas, não gozaram da revolução científica do século XVII? Antes da Europa? Por quê? Do crescimento da riqueza, do tempo livre, da expansão das universidades, dos hospitais, da criação de imprensa, da máquina a vapor, das grandes navegações, da produção da melhor arte e arquitetura que o mundo jamais viu até hoje. Whitehead explica. Porque na Ásia, as concepções de Deus eram duas. Ou era um Deus muito impessoal, ou um Deus muito arbitrário, que era imprevisível. Ou seja, todo evento natural que acontecia, uma tempestade, um furacão, como impediu aqui a vinda do Donald Trump Jr. para cá, todos estes eventos naturais poderiam ser interpretados de duas formas. Ou eram fruto da ordem de um ditador cósmico irracional e imprevisível, ou eles surgiam espontaneamente de alguma coisa impessoal e incansável. Ou seja, não tem como ter confiança na racionalidade do ser divino. Portanto, a explicação do Whitehead é que a fé na possibilidade da ciência é um derivado inconsciente da teologia medieval católica. Pode parecer, mais uma vez, que como católico eu estou puxando brasa para minha sardinha, e de novo com metáforas gastronômicas. Mas é verdade. Vocês sabiam que 65% dos prêmios Nobel são cristãos? 65% de todos os prêmios Nobel são cristãos. E não é cristão de gabinete, é declarada e publicamente cristão. Muitas das proeminentes figuras do Olimpo científico são cristãos. Por exemplo, Galileu, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday, Babbage, Mendel, Pasteur, Kelvin, Maxwell. Sua crença em Deus, longe de ser um empecilho para a ciência, era a principal inspiração. Algo que eles não tinham vergonha. Longe de entrar em conflito com a ciência, a fé em Deus e na racionalidade da natureza criada por Deus é o grande motor por trás da ciência. É ali, naquela época medieval,
que um grande frade franciscano, um grande frade, estabeleceu o negacionismo como princípio da ciência, como fundamental. Era chamado Doctor Admirabilis. Roger Bacon. Já ouviram falar em Roger Bacon? Ele desenvolveu o método científico, estudou ótica, geografia, filosofia, e ele dizia que tínhamos de levantar hipóteses, experimentá-las e depois ter verificações independentes. Tudo deve ser registrado à exaustão para que outros também possam fazer o mesmo, a fim de que todos possam tentar negar aquilo que você afirma com seus resultados. Portanto, sem buscar o negacionismo, Galileu não teria proposto o heliocentrismo. Sem buscar negar a física da antiguidade, Newton, que era cristão, não teria escrito o Principia Mathematica e iniciado a ciência moderna. Sem buscar negar Newton, Einstein não teria proposto seu modelo gravitacional e assim por diante. O negacionismo, afirmo categoricamente para todos os Barrosos e Azizes, é o combustível que garante o aperfeiçoamento das ciências. Quem nega o negacionismo é que é negacionista e anticientífico. O negacionismo é o combustível. Sem ele, estaríamos usando DDTs nas plantas, CFC nos aerosóis, talidomida nas crianças, parabeno nos cosméticos que faz o mal lascado, e assim vai. Ou seja, isto obviamente denuncia outro dogma falso, outro dogma, vou dizer claro, imbecil da ciência, que é um negócio chamado consenso. O professor Olavo explica que consenso nada mais é do que maioria de votos. E vocês sabem que contagem de votos é um negócio complicado. A verdade, sabemos que não é determinada pelo número de adeptos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nos anos 30, todos os cientistas do mundo tivessem concordado com os cientistas alemães de que, em unanimidade, judeus, ciganos, negros, homossexuais são cidadãos de segunda classe. Nada parecido com o que estamos vendo agora, hein? E que era preciso então, para produzir uma raça superior, exterminá-los. Eles estariam certos? Isso seria verdade apenas por causa do número de adeptos? Não, meus caros. A verdade, a bondade e a beleza são coisas objetivas e independem da sua opinião. Quando Einstein propôs o seu modelo do tempo e espaço, o consenso era o de Newton. Einstein poderia ser chamado de negacionista, que negou o consenso? É claro. Isso fez dele alguém menor? Fez o símbolo da ciência, aquela cara. Os cabelos brancos bagunçados, a língua de fora, é o tipo de atitude que temos que ter em relação à ciência moderna. Uma espécie de um deboche saudável. O mesmo deboche saudável, desconfiança equilibrada, nós conservadores temos de ter contra ideias do tipo: o homem é uma tábula rasa, o homem é essencialmente bom por natureza, a razão poderá solucionar tudo, a ordem e o progresso importam mais que a tradição, que Deus é uma hipótese desnecessária, ou que a ciência que está aí pode explicar tudo. Verdade seja dita, estatística, que é uma outra verdade que tem sido bem estabelecida, já dizia o Benjamin Disraeli, o estadista inglês, tem 3 tipos de mentira no mundo: a mentira normal, a mentira deslavada e a estatística. E o que nós vemos nessa pandemia é batalha por estatística. Por trás, e aí encerro, de todo esse grande falatório dos poderosos, em nome da ciência, do suposto apreço pelos fatos, das estatísticas, de termos eloquentes, defesa da vida, da democracia, por trás de tudo isso sempre existe um espaço obscuro para um João de Deus entrar e operar e fazer maravilhas. Sempre há por trás desses arautos da ciência um lugar para um ocultismo discreto, para a defesa de criminosos confessos, para a libertação de bandidos, terroristas e encarceramento de inocentes ao arrepio da lei. De correta posição de serva, a ciência para essa gente tem sido feita escrava, obrigada a gritar as maiores loucuras e a ocultar os fatos
mais gritantes. É preciso colocar as coisas em ordem, gente. Isso aqui é sério. Elevar a discussão a partir da ciência, mas não ficar ali, ir além. Os conservadores diziam, Russell Kirk, seguem a política da prudência, gente. E prudência é reta razão do agir. Recta ratio ad bilium, como diria São Tomás. Ou seja, não tem nada a ver com medo, com receio, pessimismo, cautela, covardia, mas o modo correto de agir de acordo com a realidade. E um conservador pode ser ao mesmo tempo um insignificante pacificador, a pedir paz em meio à guerra, mas pode ser um louco, como Churchill, a querer a maior guerra. É preciso colocar as coisas em sua devida ordem, exigir o modo correto de agir, com intenções corretas, para obtermos os fins corretos. E a ciência, no máximo, limitada que é, poderá nos ajudar no como. Como? Mas não pode dizer o que devemos fazer, se devemos fazer e para onde devemos ir. Aqui a ciência cala-se. É hora de organizar o debate, elevar a discussão a partir da ciência e ir além. Filosofia de verdade, bela literatura, boa religião, e assim poderemos superar essa ditadura imposta em nome da ciência, desenvolver para os brasileiros o que já temos de algum modo e que luta para nascer e se consolidar, um Brasil conservador. Que Deus eterno da glória, nos ajude a preservar a nossa liberdade, a nossa independência, nem que para isso morramos. Obrigado.